Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você vai assistir essa aula. Estou fazendo esse vídeo para a nossa escola bíblica, né? Que pode ser dominical, pode ser qualquer dia que você assistir aí. O importante é a gente estudar e aprender mais sobre Deus. A gente começou nas nossas escolas dominicais o livro de Daniel, né? Nós fizemos uma introdução, trabalhamos até ali o primeiro capítulo, que também faz parte um pouco da introdução, pega um pedacinho, e aí a gente teve datas alternativas, a gente teve a questão do acampamento de carnaval e também outras coisas que não puderam acontecer a aula, aí nós agora vamos trabalhar novamente a revista, né? Nós vamos para a lição 3 da revista, tá bom? Eu não sei que pé está, preciso até conversar com a Tânia sobre isso, mas a gente vai tratar da terceira lição sobre Daniel, mas o capítulo que a gente vai trabalhar é sobre Daniel 2. Então, se você quiser acompanhar melhor a lição, dá uma pausa no vídeo, lê o capítulo 2 de Daniel inteiro, e aí a gente vai falar sobre ele, sobre o texto, para ficar mais fácil da gente entender, compreender como que funcionou, né, a lição, como que aconteceu essa situação, essa narrativa, esse capítulo tão importante do livro de Daniel. Então, nós vamos começar. O título da lição é muito interessante, fala sobre o Deus que intervém na história, ou seja, o Deus que age, né? Que age no meio do seu povo, que age no meio da história, que age no meio da humanidade, independente de reino, independente de poder, independente de governador, independente de qualquer pessoa, tá? Então, a gente vai caminhar nesse capítulo. Faça a leitura, anote, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa que você quer conversar, quer saber sobre, me manda, né? Manda lá no grupo, vamos conversar sobre, fique à vontade, tá? Para a gente tirar as dúvidas. Então, o que que acontece? Eu acho que você parou o vídeo e leu o texto, mas a gente vai relembrando durante a nossa lição para a gente entender como fazer. A primeira coisa é, Nabucodonosor, o rei, ele tem um sonho, né? O capítulo 2 começa com esse problema. Nabucodonosor tem um sonho e ele fica incomodado com esse sonho, ele tem um problema com esse sonho e ele quer saber o que, que aconteceu, qual é o significado disso. E a gente, olhando para as narrativas, né, para a história do Antigo Testamento, principalmente, a gente vai ver que a presença de sonhos, de revelações em sonhos é muito comum, isso acontece muito. É algo cultural, é algo muito presente nas religiões vizinhas ali. Deus trabalha nesse contexto também, ele vai, obviamente, colocar esse sonho em Nabucodonosor. Hoje a gente já sabe disso, a gente tem esse conhecimento da história. Nabucodonosor não tem, mas ele tem um sonho, ele está no meio de uma situação que é estranha, um sonho estranho, não é comum e tal. E aí ele precisa saber o que é isso. E aí o que que acontece? Nabucodonosor então faz uma convocação. Vocês lembram do contexto anterior? Nabucodonosor ele tem ao seu serviço as melhores pessoas, os melhores profissionais e também os melhores representantes espirituais. Então, ele tem gente capaz de todas as religiões, porque ele levou todo mundo para a Babilônia, ele pegou os melhores em tudo, então ele pega também as autoridades religiosas, né, os especialistas em religião. Então, o versículo 2 fala que Nabucodonosor mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Para quê? Ele falou assim, é para vocês virem aqui, aí chama todo mundo, chega lá os caras, e imagina só, e ele fala assim, ó, tem uma missão para vocês. Aí todo mundo fala, beleza, o que que é para fazer? Ele fala, então, eu sonhei e quero que vocês me digam o que que é que eu sonhei. E o que que isso significa. Agora, imagina isso na sua cabeça, na realidade. A pessoa diz assim, tive um sonho. A primeira coisa é, você tem que adivinhar o sonho. Segunda coisa, você tem que dizer o significado desse sonho. Então, imagine a complicação disso, imagine o desafio disso. E aí você pode me perguntar assim, já, mas quem é esse pessoal aí que ele chama?
Então, assim, isso é importante a gente olhar também, porque ele chama 4 tipos, né, aí de religiosos, né, de pessoas envolvidas com isso, são magos, encantadores, feiticeiras e caldeus. Talvez numa versão sua pode mudar o que que é, mas assim, só para a gente ter um panorama, para a gente entender do que se trata. Os magos seriam pessoas tipo exorcistas, né, que mexiam com questões religiosas, talvez um espiritismo, uma coisa de ocultismo, coisas desse gênero. Os encantadores, fique olhando que isso não mudou muito, hein? Os encantadores, o que que eles faziam? Eles descobriam o que que as coisas eram, quais decisões deveriam ser tomadas baseado nos astros. Então, os encantadores eram astrólogos, né? Astrólogos ou comumente hoje, que tem até gente que diz que é crente, mas acredita nessas coisas, eram os caras do horóscopo. Então, eles sabiam o signo da pessoa, com ascendência, essas coisas. Então, baseado nisso, no movimento das estrelas e papapá, eles diziam o que deveria ser feito, o que deveria acontecer. Então, era esse tipo de gente. Os feiticeiros eram pessoas referentes assim a mexer com macumba mesmo, também com questões religiosas, com ocultismo, né? Era tudo meio embolado, igual a maioria das religiões mesmo, e eram macumbeiros com questão de demônios, essas coisas. E tinham os caldeus, que eram sábios, eram pessoas mais sábias, experimentadas, que tinham conhecimento nas várias coisas e que também tinham orientações religiosas. Então, nós temos aí os caldeus. Então, foram chamados esses 4 grupos. Eles estão diante do rei Nabucodonosor e Nabucodonosor dá essa missão. Então, vocês são pagos, vem cá. Revela o meu sonho e fala o que significa. Valendo. Pronto. O que aconteceu? Nada, né? Porque, obviamente, como que você vai falar o sonho de alguém, você vai revelar o sonho de alguém e ainda mais o que que significa. Então, assim, ninguém consegue falar nada, ninguém consegue resolver, ninguém consegue dizer nada sobre o assunto, nada sobre o sonho e muito menos do significado. Então, assim, tem um problema gigantesco. Eu imagino que o silêncio foi constrangedor. E aí os caras começam a tentar ter uma solução, tipo assim, não, faz o seguinte, rei, para a gente vai ficar assim mais, né, mais claro. Você conta o sonho para nós e a gente fala a explicação, porque aí fica, né, para a gente entender direitinho e tal. O rei, né, poderoso como ele era e também cheio das manias dele, e ele fala assim, não, vocês não são os feras, vocês não são responsáveis pela religião, vocês vão me contar o sonho e o significado, vocês estão me enrolando. Obviamente, os caras estavam enrolando, porque qualquer um faria isso, né? Porque você tem que descobrir o sonho de uma pessoa. Então a gente fala, não, me conta o que é o sonho, que talvez a gente consiga entender. Mas não, o rei falou assim, ou me conta tudo, e o significado, né? O sonho e o significado, ou tá morto. Simplesmente, vou matar todo mundo. E porque naquela época era assim, os reis mandavam matar e pronto. Mandavam matar a esposa, mandavam matar filho, mandavam matar funcionário, era assim. O abuso de poder ele é desde que o homem existe, né? Desde que o homem pecou, tem abuso de poder. Então os reis faziam isso e Nabucodonosor fala assim: se não revelar o sonho é simples, vocês vão morrer todo mundo. E o problema é que o rei fala: vou matar vocês e não só vocês, vou matar o pessoal do palácio. Vou matar todos os sábios. Então, o que acontece? A notícia chega até Daniel. Por quê? Porque os sábios eram aqueles moços, aqueles mais doutos que foram levados no capítulo 1, e a gente estudou, que estavam lá, que era gente do mundo todo, que foram para lá para estudar, conhecer a cultura, e que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram achados mais doutos. Então, assim, o rei só falou assim, não só vocês vão morrer, como vai todo mundo morrer do palácio. Então, imagine o pânico de todo mundo ouvindo isso no palácio, a notícia vazou, mais do que o WhatsApp. Todo mundo ficou sabendo e falou, então, gente, nós vamos morrer. Por quê? Não, porque é o seguinte, ou revela o sonho do rei e o significado, ou todo mundo está morto.
Aí todo mundo sabia que isso era impossível, falou, então nós vamos morrer. Só que, o que que acontece? Daniel fala, opa, peraí, calma, não vamos tomar uma decisão tão brusca assim. Fala para o rei Arioque, vem cá, Arioque era o responsável pelos sábios, fala para o rei que é o seguinte, eu quero conversar com ele. Arioque provavelmente estava com medo, tinha medo, falou assim com Daniel, não, Daniel, mas complicado, o rei está muito nervoso. Daniel assume uma postura. Mais uma vez, Daniel toma parte, Daniel pega a bronca para ele, né? A gente vai ver isso no decorrer do capítulo. Ele fala assim: não, deixa eu conversar com o rei. E aí ele fala o seguinte: rei, eu tenho uma proposta para você. Dá um tempo para a gente e a gente vai revelar o sonho. Arioque, né? Antes disso, só para a gente não pular as coisas, Arioque, ele conversa com Arioque, convence Arioque, né? Que é o responsável pelos sábios. Convence Arioque a levar Daniel na frente do rei. Olha, você vê, tá todo mundo com medo, ninguém nem querendo conversar com o cara, porque o cara já falou, vou matar todo mundo. Imagina o bom humor que ele tava, falou, vou matar todo mundo. Arioque coloca Daniel na presença do rei e Daniel fala assim, não, dá um tempo para nós, eu preciso de um tempo, nós vamos revelar o sonho. O rei falou, então tá. Então, para a gente ver, a primeira coisa que a gente precisa caminhar na dependência do Senhor, mas a gente precisa também caminhar. É caminhar, é tomar a decisão e seguir. Daniel toma a decisão, ele segue e cumpre. Ele faz aquilo que deve fazer. Então, ele frente a isso, ele toma a decisão, frente a isso, ele caminha, e ele fala assim para o rei, me dá um tempo, eu vou fazer, nós vamos caminhar, nós vamos descobrir. Então tá, beleza. O rei falou, pode. Só que aí imagina, gente, que bomba que Daniel pegou. Porque agora é o seguinte, a gente já, eu acho que você concorda comigo, que aparentemente é impossível, né? E não só, Daniel fala assim, eu tenho um prazo estipulado. Então é o seguinte, o problema é você ter um prazo estipulado. Então, o texto não fala, mas Daniel tinha um prazo estipulado. Ele não podia ficar um ano, não podia ficar a vida inteira. Ele não ia poder ficar daqui 5 anos sem contar o sonho. Tinha que contar, era para agora, era para já. E ele toma a posição e ele fala, não, Oswaldo, te pergunto, o que você faria nessa situação? Qual que seria a sua decisão? Você faria como Daniel? Você se esconderia? Você falaria, não, eu tenho a resposta, eu vou conseguir a resposta para você. Tem um problema muito grande, tem um problema para resolver, tem uma decisão para ser tomada, como que você faria? Como que você faz? Como que é a sua reação frente aos problemas que você tem? Óbvio que a gente tem que entender a narrativa, o texto bíblico, ali está um objetivo de Deus. Até as questões dos sonhos, por exemplo, é uma questão que ela é muito específica, aquilo já não é tão comum hoje, a gente tem que tomar as precauções, né, sobre as coisas que acontecem, mas enfim, qual que é a sua proposta nesse momento? O que você faria? Eu, olhando hoje, dificilmente eu tomaria a decisão como Daniel. Precisaria, mas dificilmente eu tomaria essa decisão. Daniel assume a bronca e fala assim, não, nós vamos descobrir. E o que acontece também? Há uma coisa muito importante aqui que a gente não pode esquecer. Às vezes a gente passa a corrida e não entende. Ficou exposto que todos os deuses daqueles caras do reino da Babilônia, do Império Babilônico, não serviam para nada. Todos. Porque as divindades, né, os representantes das divindades, os caras que tinham contato com as divindades, eles estavam lá. Se tinha autoridade dos encantadores, o cara estava lá. Se tinha autoridade dos magos, tinha lá. Tinha o melhor açougue, estavam lá. E ninguém conseguiu. Então ficou claro assim, ó. Na Babilônia, dos milhares de deuses da Babilônia, nenhum conseguiu. E Deus está fazendo um jogo claro, mostrando claramente, olha, vocês podem até querer muitas coisas, dizer que tem muitos deuses, acharem que fazem muitas coisas, mas vou mostrar para vocês como é simples. Fato é isso que nós estamos vivendo agora, nesse momento de pandemia, de reclusão, de recessão econômica, de questão de saúde, de questão de dificuldade. Um vírus
tá afetando toda a humanidade, toda a nossa sociedade, todo o nosso sistema econômico, todas as nossas convicções, trazendo à exposição aí um monte de coisa, um vírus. Então, assim, Deus trabalha com isso, ele mostra que ele é Senhor, ele é dono de todas as coisas e é ele quem governa a história. Daniel assume esse período de oração e aí o que ele faz? Ele fala assim, não, nós vamos trazer a resposta. Mas a resposta vem de quem? A resposta vem de Deus. Então, Daniel sabe que a resposta vem de Deus. Só para a gente não esquecer, vamos relembrar, já falei nisso, mas vamos relembrar, fixar. Não é a primeira vez que Daniel age com sabedoria. Frente a um problema, Daniel negocia, Daniel conversa, Daniel orienta, Daniel organiza a situação, Daniel tem cabeça sábia, a cabeça fria, ele não toma decisões intempestivas, ele não é agressivo, ele sabe negociar. Como que a gente é? Como que a gente tem sido nesse momento? Como que a gente toma as decisões frente às dificuldades? Daniel está aqui nessa situação e ele fala assim, peraí, Arioque, vem aqui. Deixa eu conversar com o rei. E Daniel não está pedindo coisa simples, porque às vezes a gente não tem essa percepção, porque a gente não tem esse sistema na nossa, né, no nosso país, na liderança, governança, e até pelo fato de a gente ter rede social e achar que é muito próximo às pessoas, a gente não entende isso. Ninguém conversava com o rei. Você não podia entrar na presença do rei se ele não autorizasse. Então, assim, não era algo simples. Não é que Daniel está pedindo para conversar com igual você quer conversar com seu chefe. E ainda é difícil, sei que é difícil, mas não era, era impossível. Você poderia morrer se você aparecesse na presença do rei e ele não autorizasse. Então, Daniel mais uma vez está pedindo algo complicado, mas ele usa de sabedoria. Faz perguntas para nós também. Como que a gente lida frente a dificuldades? A gente é sábio, como Daniel? A gente tem sabedoria para conversar, para organizar, para gerenciar, para enfrentar os problemas, para lidar com essas situações ou não? Ou a gente é intempestivo, ou a gente é agressivo, ou a gente corre, a gente foge. Daniel, ele é sábio, ele conversa, ele convence Arioque primeiro, depois ele vai falar com o rei e ele passa uma segurança para o rei. Então, assim, é assim a nossa postura? É assim o seu jeito de lidar? No seu trabalho, na sua família, seus relacionamentos, onde você está? As pessoas te conhecem por isso? Você é uma pessoa que resolve os conflitos ou que gera conflitos? Você é uma pessoa que traz a solução ou você é uma pessoa que é sempre o problema do negócio? Então, assim, Daniel não só faz isso, como ele fala também, assim, olha, os deuses da Babilônia, os deuses daqui, de todo sistema conhecido, de todo mundo, não servem para nada. Mas o meu Deus, sim. A gente tem coragem de falar isso? A gente testemunha isso? A gente anuncia isso? Isso é algo perceptível na nossa vida? Porque Daniel está falando assim, ó. Então, rei, infelizmente aí, né, para você, os seus deuses foram revelados, que eles não fazem nada, mas eu tenho uma solução, eu tenho uma notícia boa. O meu Deus, o Deus de Israel, ele é o Deus que revela, ele é o Deus que faz, ele é o único Deus. Eu posso trazer esse resultado, eu posso trazer essa resposta, eu posso trazer essa palavra para você. A gente pode falar isso? É lógico que eu não estou falando que a gente vai revelar sonho, não estou falando que a gente vai fazer milagre, mas a gente pode falar para as pessoas assim, olha para a minha vida, olha para o meu testemunho, olha para o meu modo de caminhar. Está vendo a diferença do meu Deus, do relacionamento que eu tenho com Deus, daquilo que Deus faz na minha vida? É algo que a gente precisa pensar, é algo que a gente precisa compreender, que a gente precisa fazer. Tá bom? Então, assim, Daniel, ele age com sabedoria, ele é um grande gestor, ele é um cara que assume responsabilidade, ele é maduro, ele não está tão mais velho aqui, tá? Ele ainda está no processo de treinamento, aqueles 3 anos, mas ele assume a postura. Então, assim, às vezes hoje a gente ainda está com dificuldade de tomar decisões, de assumir responsabilidades. Daniel está assumindo a responsabilidade frente ao mundo, frente ao homem mais poderoso do mundo, aos olhos humanos. Então, Daniel fala assim, eu vou responder. Tá, a bronca sumida, olha o problema que Daniel se enfiou. Olhando humanamente, né, e tal.
que Daniel faz? Falou, pronto, consegui negociar com o rei. Mas e agora? Agora é descobrir. E o que Daniel faz? Daniel fala e chega para os amigos dele e fala assim, então, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, Daniel e tal, como que foi seu dia? Ah, foi ótimo, conversei com o rei, os caras, tá, você conversou com o rei, que legal. E aí, o que você fez? Então, eu falei que simplesmente que nós vamos trazer a palavra, a revelação do sonho. E nós vamos precisar orar. Porque frente ao problema, Daniel sabe que não adianta estudar só, não adianta ter sabedoria só, não adianta ter gestão. A resposta vem do Senhor. A resposta vem do Senhor. Então, Daniel traz o problema para os amigos dele e fala assim, gente, nós precisamos orar agora. Assim como eles fizeram, assim como eles sempre fizeram. Eles sempre oraram. Eles sempre se colocaram diante do Senhor. Eles sempre caminharam em conjunto, orando, né, caminhando. A gente vai ver isso ao longo do livro, até que os amigos saem de cena, provavelmente eles morrem, né? E Daniel é o único que continua. E Daniel divide a carga. Mais perguntas para você. Você seria como Daniel? Você ia trazer a carga para os outros? Ou você ia ser um cara centralizador, ia ficar com esse problema para você, fechado, em pânico, falar assim, agora eu tenho que resolver, eu assumir essa bronca. Daniel sabe que sozinho para ele vai ser mais difícil, ele tem que orar. E ele vive em conjunto, ele é servo do Senhor, ele está com quem ama o Senhor. Ele tem que estar com quem ama o Senhor. Então, Daniel está diante desse impasse, ele fala assim, nós vamos orar juntos. Crente faz isso, crente ora em conjunto. Ora com amigo, ora na reunião de oração, ora na igreja, ora com a família, ora com as pessoas que amam, ora com o pastor, ora com os líderes. Daniel fala assim, gente, nós precisamos orar. Agora é clamar a ação de Deus, porque por mim, pela minha capacidade, nós estamos ferrados, nós vamos morrer. Mas, se o Senhor agir e ele age, nós vamos ter revelação. E preste atenção, às vezes a gente lê o texto bíblico e não aprecia o texto bíblico. Vocês estão vendo que até agora nada de revelação do sonho, né? Quantos versículos já foram aí? Tem mais de 20 versículos e nós não sabemos o sonho ainda. Então, assim, às vezes a gente vai para um livro achando assim, nossa, o livro tem tanto suspense. Gente, aqui está um suspense terrível. É que como a gente lê corrido, a gente perde a emoção dos negócios. Então, imagina, o rei autorizou Daniel, falou, tá, me traga a resposta. Daniel sai de lá, cara, ele já sai com medo, falando assim, gente, agora o negócio ficou feio, porque eu tenho que trazer uma resposta. E essa resposta depende de Deus, não depende de mim, né? Então Daniel se põe a orar, ele se põe a orar com seus amigos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estão orando, eles estão juntos, pedindo, clamando ao Senhor. E eles não pedem uma vez só, eles vão orando, caminhando, buscando. É assim que a gente faz. A gente precisa de uma resposta, busca do Senhor. Continua a buscar, até que o Senhor nos responda. E é o que acontece no versículo 19. Só no versículo 19. Há um tempo passando diante disso. Não aconteceu na velocidade que você leu. Porque se você lê muito lento, talvez vai gastar o quê? 10 minutos? Isso não aconteceu em 10 minutos, isso aconteceu no espaço de tempo, isso demorou a acontecer, isso tem uma realidade acontecendo, um mover de Deus, um agir de Deus. Versículo 19 diz assim, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel está orando o dia inteiro, orando, à noite Deus revela para Daniel. E o versículo não para só aí. Daniel bendisse o Deus do céu. Então, Daniel está falando com quem? Está falando com o Deus do céu. E quem que ele agradece? Ao Senhor. A gente tem essa mania, às vezes, de assumir. Quando assume uma bronca, assumir uma bronca e tal, pedir a resposta do Senhor, pedir a solução do Senhor. E quando o Senhor age por conosco, né, através de nós, apesar de nós, quando ele nos permite fazer alguma coisa, o que que a gente faz? Se esquece. Esquece de agradecer. A gente, às vezes, vai falar em reunião de oração, quando faz, né, quando raramente faz, motivos, pedidos, aí 200 pedidos. Tal, pedido para não sei o quê, pedido para isso, pedido para crise, pedido não sei o quê, pandemia, emprego, dinheiro, namorada, agradecimentos.
silêncio, assim, um ou outro, tá, quero agradecer por não sei o quê, então, assim, Daniel imediatamente ele fala assim, Senhor, muito obrigado. Tudo vem do Senhor, o Senhor é Senhor de todas as coisas. Obviamente, Deus fala com ele, fala com os amigos fazem parte disso, mas não dá para o texto narrar tudo o que acontece, né? Então, assim, Daniel certamente falou com os amigos, gente, Deus respondeu, e eles agradecem a Deus, caminham com o Senhor. Daniel agora vai falar com o rei Nabucodonosor. Agora, imagina, o primeiro baque quando Daniel falou assim, eu vou revelar. Todo mundo deve ter pensado assim, nossa, que cara doido, que é esse cara? Que é esse hebreu aí, esse povo que diz que adora um tal de Yahvé? Nem sei quem que é esse povo. Tal. A Babilônia nem tem muito trabalho para tomar conta deles aí. Quem que é? Ah, é um pessoal aí que come verdura e legume, e porque comeu verdura e legume aí, estão achando que é melhor do que os outros. E Daniel chega e fala assim, ó, eu tenho a resposta. Imagina, tá marcado então. Então, amanhã, 8 da manhã, 7 da manhã, sei lá, escolhe um horário aí para você. Amanhã é o dia da revelação, o chá de revelação, o dia que vai contar o negócio. E tá caminhando, e aquele suspense, toda aquela coisa, imagina Daniel e tal, né, ensaiando como que vai falar, como que vai narrar, sabe que Deus já falou, confirmou, agradeceu e fala assim, Senhor, me abençoa amanhã é o grande dia, amanhã é o dia que o Senhor vai ser revelado. Todo mundo tá lá, você acha que só Daniel foi para falar com o rei? Antes de ler esse texto, antes de fazer essa lição, eu tinha essa percepção, mas eu imaginei, cara, provavelmente estava todo mundo lá. Por quê? Porque todo mundo ia morrer. Então, provavelmente Nabucodonosor pode falar, pode vir. E outra coisa, traz aqueles magos, encantadores, astrólogos, os caldeus, porque o rapaz diz aqui que vai saber fazer, vai saber falar. Então, vocês vêm cá para vocês ouvirem, para vocês aprenderem, para ver se vocês prestam atenção. Então, assim, aquele suspense, né? O rei Nabucodonosor no seu trono, aquela pompa, papapá. Entra Daniel. E Daniel entra. Imagine o silêncio que está ali naquele palácio. Imagina o pânico, dá para cortar o ar assim, de tão denso, de tanto que o clima está pesado. E Daniel chega e fala assim, tá. Versículo 31, a partir do versículo 31. Então, assim, aquela coisa, pá, e aquela expectativa, e Daniel vai contar o sonho. Primeira coisa que Daniel mostra é que é o seguinte, então, deixa eu te falar uma coisa, não é porque eu sou bom que eu sei esse sonho. Se dependesse de mim, nós estávamos tudo mortos. Mas é por causa do meu Deus. A gente, às vezes, tem a mania até, quando vai falar de Deus, fala de Deus, mas assim, como se Deus tivesse dado uma ajuda e a gente... Não, a gente tem que agir, mas Daniel fala assim, deixa eu falar uma coisa para você, rei. Tudo vem do Senhor. O meu Deus é o Deus que age. Ele é o Deus que revela. Ele é o Deus que governa. Apesar do Senhor achar que o Senhor governa, quem governa é o meu Deus. E Ele me revelou. Ele me revelou. E Daniel traz a revelação do sonho. E aí ele fala da estátua. Imagina a reação, ele contando a história de uma estátua, e essa estátua tem a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, tem a barriga, o tórax e as coxas de cobre, e tem as pernas de ferro e os pés de barro e metal. E todo mundo olhando assim, meu Deus, que coisa mais louca é essa? O que esse cara tá falando? E os caldeus assim, olhando para os magos, e os caras olhando um pouco, tipo assim, gente, será que esse cara tá inventando? Será que é isso mesmo? E aquela coisa, aquele suspense, ele contando, e ele fala assim, vou falar uma coisa para você, rei. Acho que ele não falou para você, que ele não é íntimo, igual eu sou. Falou assim, ó, e vou explicar mais. A cabeça de ouro é o seu reino. Poderoso, que governa, que está em tudo, que dominou, que graças a Deus dominou tudo, te deu vitórias, é o reino mais poderoso, mas vai passar. O seu reino vai ser derrubado. E vai vir uma dupla, um ajuntamento do reino Medo-Persa. Os braços são a fusão do reino Medo e do reino Persa. Eles vão juntar e vão governar e vão derrubar o seu reino, que são os peitos e os braços de prata.
Mas esse reino, ele vai governar e vai passar. Porque vai vir um rei, um reino, com o tal de Alexandre Magno, Império Grego, que vai dominar e vai destruir. E esse reino é responsável pela barriga e as coxas de cobre. Não é tão forte quanto a prata, não é tão forte quanto o ouro, mas ainda é poderoso. Conquistador, vai conquistar muitas coisas. Depois tem as pernas de ferro, porque o próprio Império Grego não vai continuar. Vai vir um reino forte, guerreiro, voraz, que domina e que vai derrubar esse Império Grego, que é o Império Romano. Mas sabe qual que é a verdade? É que os pés desses reinos, do seu reino e de todos os outros reinos, são de ferro e barro. Eles não aguentam, eles não se sustentam, eles vão ruir. Essa estátua toda, ela vai ruir, ela vai ser derrubada. Porque a base delas é no poder de homens, e o poder de homens não dura. Por quê? Porque tem uma pedra que foi cortada sem as mãos. E ela vem e vai dar nessa estátua, e vai destruir essa estátua, e vai destruir todos os reinos. E uma coisa, rei, o meu Deus é o Deus que governa. Então a gente vê que Deus está falando assim, para Nabucodonosor, vão vir vários reinados, e esses reinados são históricos. Isso não é lenda, isso aconteceu. Você pode pegar nos livros e conferir, isso aconteceu, isso é histórico. As pessoas que não creem na Bíblia vão falar que esse texto foi escrito depois que aconteceu, por isso que eles sabiam. Mas isso é profecia, profecia que se cumpre. Profecia bíblica que é cumprida no decorrer da história. Você vê o quanto nosso Deus é poderoso. E aí vai vir um reino. Mas esse reino é um reino que ele vai alcançar todo mundo, assim como o seu, Nabucodonosor. Mas é um reino de paz, é um reino de graça, é um reino de poder, é um reino de bondade. Não é igual ao seu reino. Daniel, ele avistava um reino, um Messias, um governante sábio, poderoso, queria fazer de Israel um lugar de vida, de sabedoria, de bondade, de justiça. Não esses que a gente acha que é. Não esses que a gente quer que seja. Não esses que os homens adoram. Não esses que os homens buscam. Mas um reino que ele é espiritual. Que ele aponta para outro mundo. Ele não aponta para esse mundo de vingança, esse mundo de violência, esse mundo de ganância, esse mundo de destruição. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olhando para Daniel, a gente vê que Daniel intercede. Essa intercessão de Daniel gera vida. Daniel aponta desse jeitão para Cristo. Sem nenhum problema em dizer isso, porque Daniel ele governa, ele é justo naquele momento e isso mostra que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo também governa, também é sábio, também trata com amor, também se intervém, também se impõe, se coloca no nosso lugar, intercede e nos dá livramento. Daniel está contribuindo para a história, para que a história caminhe até que chegue no rei de Israel. Um rei humilde, um Messias humilde, que foi recusado por muitos. Porque não era um reino que as pessoas gostavam naquela época e queriam. E não é um reino que as pessoas buscam hoje. Porque as pessoas buscam um reino de riqueza, de violência, de morte, de agressividade, de demonização do outro, de demonização daquele que é o oposto, um reino que traz a paz pela força. Isso não é o reino de Jesus. Ele veio e trouxe a vida com amor, com justiça. Mas Daniel também no seu livro ele vai trazer a figura apocalíptica. Ele tem figuras escatológicas, né? A linguagem apocalíptica é inspirada também em Daniel. Vai ter muita coisa do Apocalipse que buscou de Daniel. O nosso rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, veio e agiu em amor na sua primeira vinda. Na sua segunda vinda, ele vem para julgar as nações, ele vem para julgar o mundo e colocar os seus pés, todos. E nós estaremos de livre e espontânea vontade para adorar o Senhor. Mas todos os outros, aqueles que negaram, que não quiseram obedecer ao Senhor, vão ter que se dobrar diante dele e confessar que ele é o único rei, ele é verdadeiro rei, ele é verdadeiro Senhor. Então, nessa história de Daniel, a gente vê que é preciso que a gente tome decisões. É preciso que a gente haja com sabedoria. Não só tomar decisões, mas tomar com sabedoria. É preciso que a gente busque ao Senhor. A gente precisa buscar e orar diante do Senhor.
Orar muito, trazer a prática de oração para as nossas vidas, que é uma prática que nós perdemos, a leitura bíblica e a oração. Algo tão simples, mas que o Senhor nos convida a fazer de novo. Nós estamos vivendo um tempo de crise e nós precisamos desesperadamente orar, caminhar diante do Senhor, viver diante do Senhor, falar com o Senhor e buscar a vontade do Senhor. Então, eu espero que você seja abençoado com essa aula, né? Ela ficou um pouquinho maior, mas mesmo assim você pode assistir com calma na sua casa. Então, medite nesse texto. O livro de Daniel é muito rico, tem muitos detalhes, né? Ainda que a gente trabalhe muitos deles, outros vão ficar para trás. Mas pense nisso, reflita, pegue o desafio de Daniel para você e caminhe. E entenda que a gente precisa ser como Daniel, que age, que assume o nosso papel, que age com sabedoria, mas que aponta sempre para Jesus. Aponta sempre para o nosso Deus e não para nós mesmos. E age com a vida de santidade. Tá bom? Um grande abraço, um beijo, um ótimo dia para você. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração e que a gente caminhe aí, tá bom? Então, me dê feedbacks aí, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão sobre a aula, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição para a gente conversar, tá bom? Um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus e até breve, se Deus assim permitir.